Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje nós queremos trazer uma mensagem da parte de Deus que encontra-se no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38 a seguir. Leiam comigo. O tema é Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus prezados irmãos, queremos compartilhar com nossos queridos essa história que para mim é muito linda. Apesar de falar de preocupações por parte de alguém, mas também fala de uma outra preocupação. A preocupação de Marta era uma preocupação material. A de Maria era espiritual. Então nós queremos falar dessas duas irmãs, Marta e Maria, na qual traz uma lição muito importante para os nossos dias. A Bíblia deixa bem claro que Marta estava preocupada com a parte financeira, com os trabalhos do dia a dia, com os trabalhos que apenas servem para esta vida. Porém, sua irmã Maria, ela, ao ouvir Jesus falar, ela escolheu a melhor parte, como disse Jesus, que era ouvir a sua palavra. Ela ficou aos pés de Jesus, como diz a Bíblia. Jesus falando e ela ouvindo. E a Bíblia diz que Marta estava inquieta, a ponto de chegar até Jesus e pedir a Jesus que ordenasse a Maria ajudar na sua luta diária. Porém, Jesus explica para Marta que a boa parte que escolheu foi Maria. Ela escolheu a melhor parte de ouvir a palavra de Deus. Os nossos dias também, meus queridos, não é diferente. É tanta preocupação, o corre-corre do dia a dia, a preocupação com o trabalho, e é necessário trabalharmos mesmo, a preocupação com nossos filhos, e muitas outras coisas. Só, meus irmãos, que a melhor parte que nós devemos escolher é a mesma que Maria escolheu. Estar sempre nos pés de Jesus, meditando na palavra de Deus. Os problemas de hoje são tantos que muitas das vezes esquecemos até da Bíblia, de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. E é exatamente por isso que o Senhor chama a nossa atenção, dizendo que o homem erra por não
examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Imagine estas duas irmãs, uma preocupada apenas com os afazeres desta vida, e a outra estava preocupada com a vida eterna, preocupada com a salvação da sua alma. Então, que lado nós vamos ficar? Vamos ficar ao lado da preocupação de Marta ou a de Maria? Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte e ninguém poderia tirar isto dela. Ninguém vai poder tirar de nós. Meus irmãos, o Senhor nos deu 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 para descansar e ainda sobra 8 horas. O que estamos fazendo com essas 8 horas que está sobrando? Estamos lendo a Bíblia? Estamos indo ao templo? Ouvir a palavra de Deus? Ou estamos ficando em nossos lares apenas na internet, no WhatsApp e outras redes sociais? Será que nós estamos ganhando com isso e ficar em casa? A mesma preocupação de Marta? Claro que não. Em primeiro lugar, diz a Bíblia que é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar é o reino de Deus. Primeiro é para Jesus. É pecado nós trabalhar? Não. Temos que trabalhar. O sábio Salomão manda o preguiçoso aprender com as formigas. Temos que trabalhar. Temos que descansar. Mas ainda sobra muito tempo para nós aplicar nas coisas de Deus, para nós meditar nas coisas de Deus, para nós preocupar com a nossa salvação, para nós preocupar com a morada eterna que o Senhor tem preparada para nós. Meus prezados, este amor de Deus, esta longanimidade de Deus é tão grande que Ele tem nos dado tempo suficiente para trabalhar, para cuidar dos nossos filhos, dos nossos parentes, mas tem nos dado tempo também para adorar a Deus, para evangelizar, para visitar os doentes, para visitar os presidiários. A Bíblia, ela diz para nós preocupar também com os presidiários, como se nós estivéssemos lá com eles. Então devemos pensar nessas coisas, principalmente as coisas que pertencem aos céus, as coisas de Deus. Quantas das vezes há pessoas precisando de uma palavra amiga, precisando de ouvir a palavra de Deus, e muitas das vezes nós procuramos fazer outras coisas que não agradam a Deus, que não prosperam em nada para o reino de Deus, que não vai multiplicar em nada para o crescimento do reino de Deus. Mas o Senhor chama a nossa atenção, assim como chamou a atenção de Marta. O Senhor disse para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte. E hoje não é diferente. O Senhor chama a nossa atenção para nós não nos preocupar tanto com as coisas desta vida. Todas as coisas aqui vai passar. A Bíblia diz que tudo passará. Passarás os céus e a terra. Porém, nas minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Tudo passa. O emprego passa.
as riquezas passam, tudo vai passar. Quem, porém, não passará é a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. E Jesus nos chama para nós nos empenhar nas coisas espirituais. Pensai nas coisas lá do alto, diz Paulo aos Colossenses, e não nas coisas aqui da terra, porque elas são passageiras. A Bíblia diz que o homem é como a flor do campo, que pela manhã nasce bonito e à tarde está murcha. Tudo vai passar, tudo passará, porém as palavras de Deus jamais passará. Portanto, meus irmãos, através da palavra de Deus, queremos chamar a atenção dos nossos irmãos. Através desta palavra é o próprio Jesus que chama a nossa atenção, porque Ele nos ama. Eu não sei se o irmão tem negligenciado. Eu não sei se o irmão tem pairado, deixou de ler a Bíblia, deixou de visitar, deixou de evangelizar as almas que tanto precisam de Jesus. E os homens precisam ouvir da boca daqueles que conhecem a palavra de Deus, assim como Eunuco, que a Bíblia diz que ele lia as Escrituras, mas não entendia. Foi aí que o Senhor usa Filipe, arrebata ele no espírito e leva até o eunuco para mostrar a verdade, para explicar a palavra de Deus que aquele moço estava lendo e não entendia. Somos nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos que levar até a eles. E é todos nós. Não é só as irmãs do círculo de oração, não é só os jovens. Isto é para todos, é para os líderes. Todos precisam sair dos gabinetes e ir às ruas, pregar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus sendo líder, o maior líder de toda a história. Ele, no seu ministério de 3 anos, ele peregrinou muito, andou muito. E Jesus não andava, não era de carro, não era de avião. Jesus andava a pé. Jesus, quando andou amontado em animal, ainda era emprestado ainda. O jumento que ele andou, o barco. Mas ele fez o seu ministério terreno. Ele como líder, mostrando aos seus discípulos que era necessário fazer a obra do Pai, fazer a obra de Deus. Será que você está preocupado, meu irmão, somente com os afazeres desta vida? Tem esquecido a melhor parte? Ainda há oportunidade para nós. Deus tem nos dado tempo, nos tem nos dado a oportunidade para sair a este mundo, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. Nós precisamos. O ide de Jesus é para todos. Quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Devemos fazer a nossa parte. Esta boa parte que Jesus tem chamado nós para fazer, que é fazer o bem, é levar a sua palavra, é ensinar os homens o caminho que leva até a Deus, o caminho que leva até o céu. E a boa parte que Maria escolheu foi ouvir a voz do Mestre, foi ouvir os seus ensinamentos. Esta tem que ser a nossa melhor parte. Nós precisamos
fazer este ide, escolher o melhor, servir a Deus de verdade, examinar a Bíblia, examinar as Escrituras. Quando nós não examinamos as Escrituras, nós aprendemos uma coisa que Deus não se agrada, que é apenas criticar os outros, criticar aqueles que lêem a Bíblia, criticar aqueles que pregam a verdade. Quantas das vezes os pregadores que têm se preocupado em ensinar a palavra de Deus como ela é, são chamados de crentes que só sabem doutrinar, que só sabem exortar. Mas a palavra de Deus, ela já é doutrina. E a exortação é para o nosso bem. Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu nasci ouvindo a palavra de Deus. Fui exortado muitas das vezes e nunca me zanguei porque fui exortado, porque foi essa exortação santa que me fez andar em caminhos retos, que me fez a trilhar no caminho da salvação. Foi a doutrina da parte de Deus, foi o ensinamento de Jesus, através de homens e mulheres que conheciam a palavra de Deus, e eles me ensinaram a viver, a andar no caminho da salvação. Eu glorifico a Deus por os irmãos, aqueles líderes, aqueles pastores que me ensinaram a palavra de Deus. Quando me converti ao Evangelho, eu só conhecia a idolatria e outras coisas que não agradavam a Deus. Mas eu glorifico o nome de Jesus, porque eu ouvi a palavra de Deus. Eu ouvi pela primeira vez em dezembro de 1970. O Espírito Santo trabalhou na minha vida através dos ensinamentos da palavra de Deus, daqueles que se preocuparam comigo. Eu me converti a Cristo no dia 15 de agosto de 1971. Fui exortado muitas das vezes. Muitas vezes fui exortado. Muitas vezes eu participava e participei dos cultos de doutrina. Um culto que ensina o homem a ser santo, a mulher a ser santa. Eu glorifico a Deus pela preocupação dos meus primeiros pastores, que me ensinaram a palavra de Deus, que cuidaram da minha alma, assim como eles cuidam e cuidaram da própria alma deles. Este é um dever do líder, é um dever do pastor. Jesus, como o maior líder de toda a história, ele teve esta preocupação em ensinar o povo a trilhar em caminhos retos, a fazer a vontade de Deus, a não se preocupar só com a vida material, mas com a espiritual. A esta nós temos que nos preocupar. Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz que bem-aventurado são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. O sangue de Jesus nos purifica. Desde que nós venhamos dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à palavra de Deus, assim como Maria, que caiu aos pés de Jesus, assim como outros, assim como Pedro, Paulo, Dr. Lucas, João, Felipe e os demais que deram ouvido à palavra de Deus. Nós precisamos também dar ouvido à voz de Deus.
Jesus disse que quem ouve a palavra de Deus, esses são de Deus. Diz que o de Deus ouve a palavra de Deus. Então, os que são de Deus, eles dão ouvido, ele ouve a palavra de Deus. É bem-aventurado os que ouvem a palavra do Senhor. É bem-aventurado aqueles que se dispõem a tirar um tempo para Jesus, para ler a Bíblia, para examinar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus. Vamos fazer, meus irmãos. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos evangelizar. Aonde estão aqueles que evangelizavam outrora? Aonde estão? Onde estão estes irmãos que evangelizavam? Certamente alguns já estão no descanso. Outros, por a idade, não podem mais levar a palavra. E outros porque estão vivendo a negligência. Pararam, esfriaram na fé. O Espírito Santo, ele quer nos aquecer. Ele quer nos ajudar a levar a palavra de Deus. Quantas das vezes nós usamos o Salmo 23 apenas para dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E certamente falando na parte material, mas o Senhor é o nosso bom pastor, tanto para ajudar no material quanto espiritual. Ele é o nosso pastor para ajudar a termos o pão de cada dia em nossa mesa. Ele é o nosso bom pastor para ajudar nas nossas fraquezas. Quando estamos aflitos, angustiados, enfermos, Ele é o nosso bom pastor. Ele nos leva a águas tranquilas. E esta água tranquila que o Senhor fala, está falando no repouso da nossa alma, a tranquilidade da nossa alma. Pedro manda nós lançar, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está tão preocupado com as coisas materiais, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes tem esquecido até dos seus filhos. Seus filhos têm andado com pessoas que têm levado a uma ideologia que não agrada a Deus. Tem levado muitas das vezes até o mundo das drogas, porque você se preocupou unicamente com as riquezas, com o bem material, e esqueceu de mais importante, que foi a salvação do seu filho, da sua filha. Quantas das vezes o seu filho só lhe vê à noite? Você só vê o seu filho à noite. E muitas das vezes, quando você vê o seu filho está dormindo, você sai novamente para o trabalho, deixa dormindo. E hoje você tem passado uma luta tremenda. Tem passado momentos amargos, que parece que não tem solução. Certamente porque você perdeu a ocasião. Você perdeu aquele momento de conversar com seu filho. O seu parente que estava bem próximo de você, que precisava ouvir a palavra de Deus, você esqueceu. Você não pregou a palavra de Deus. E muitas das vezes esta pessoa, muitos já até partiram sem Jesus. Outros estão em presídios, porque eles não aprenderam a viver para Cristo. Eles não acharam alguém que lhe ensinasse a palavra de Deus. Não achou alguém que ensinasse ele a respeitar a Deus, respeitar as autoridades, respeitar aos homens. Não aprenderam. Muitas das vezes a preocupação da pessoa é só com o bem material. Tudo vai passar, meu irmão.
tudo vai passar. No livro do profeta Malaquias, capítulo 4, diz que aqui não ficará nem raiz e nem ramos. Tudo vai passar. O que não vai passar mesmo é a palavra de Deus. Ela vai permanecer para sempre. Jesus nos chama para nós dar ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Ele está nos chamando. Ele tem nos dado tempo. Não se reclame do tempo. Deus tem te dado tempo. É a única esperança. É o único que pode nos levar para o céu. É o único que pode transformar a vida. Em nenhum outro ser nós vamos encontrar alguém que possa mudar a nossa vida. Mas Jesus, ele muda. Basta você querer e dar ouvido à voz do Senhor teu Deus. Dar ouvido à voz do Senhor. Vamos parar, eu te convido, irmão. Vamos parar um pouco. Buscamos mais tempo. Não sejamos como Marta, mas sejamos como a irmã Maria, que escolheu a melhor parte, a qual ninguém pode tirar. Esta melhor parte, que é de agradar a Deus, ninguém jamais pode tirar de nós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos.